Saudações a todos, sejam bem-vindos a esta sessão na qual nós vamos discutir de forma breve sobre a evolução do cinema no mundo. E nesta perspectiva nós vamos falar dos precursores, daqueles que são tidos ou daquele que é tido como pai do cinema. Meu nome é Sérgio Vicente Nelson e estarei guiando esta conversa nos próximos tempos. Falar do cinema é, acima de tudo, perceber que trata-se da inovação da fotografia até a síntese do movimento. E olhar para isto é, na verdade, compreender o fato de que o primeiro trabalho audiovisual que já foi apresentado é o intitulado Os Empregados Deixando a Fábrica dos Lumières. E é falando sobre este trabalho que eu faço ligação ao fato dos irmãos Lumières serem considerados os pais do cinema, pelo fato de terem criado o cinematógrafo. Mas já em 1895, particularmente no dia 28 de dezembro, os irmãos Lumières apresentavam seus trabalhos já no salão, na cave do Grande Café. E a partir daí o cinema foi sofrendo grandes evoluções. Mas há debates que são travados sobre a paternidade do cinema. Mas são vários que atribuem a paternidade do cinema a Thomas Edison, porque já em 1891 o Thomas Edison criava o cinetoscópio e o cinetógrafo, e é a partir da invenção do Thomas Edison que os irmãos Lumières criaram o cinematógrafo. Mas olhar para a perspectiva, olhar para a inovação, a perspectiva de evolução do cinema, significa, acima de tudo, voltar para os anos de 1820 para 1825, que é para compreendermos o papel de John Paris ao nos propor aquilo que é chamado de taumatrópio, porque é a partir daí que que o cinema foi sofrendo várias evoluções, e posteriormente encontramos o Charles Mille, que apresentou algumas imagens movimentadas já no Museu Gräben, e é a partir daí onde começamos a debater sobre a perspectiva da visão ou a perspectiva retiniana. E ao olhar para esta evolução do cinema que eu penso que teremos algumas bases essenciais para desaguarmos naquilo que é o objetivo macro da nossa aula, que é olhar para o fator, os elementos essenciais para a criação de um bom roteiro. Mas antes de chegarmos lá, é preciso aconselhar a todos para que consigam ou possam ler o livro de Robert Schuyler, onde ele fala sobre os impactos do cinema na construção da realidade norte-americana, quando ele fala do Movie Made America. Mas voltando já para o ano de 1902, nós encontramos um personagem que eu penso que é essencial, que é o George Mills, que na verdade, aquele que é tido como precursor das histórias sobre os alienígenas. O George Mills, em 1902, no seu trabalho La Voyage dans la Lune, ele já falava sobre os alienígenas e, acima de tudo, ele tomava os primeiros passos naquilo que tem que ver com a criação de alguns efeitos especiais para, na verdade, tornar real esse seu trabalho, esse seu trabalho tinha que ver com a ideia de contar este mundo fora do comum, que são os alienígenas, que posteriormente foram sofrendo várias transformações ao longo dos anos. E olhar para a evolução do cinema significa, acima de tudo, compreender os impactos também da Primeira Guerra Mundial. Porque a Primeira Guerra Mundial, na verdade, ela já vem dar a hegemonia ou o controle das produções cinematográficas aos Estados Unidos. Porque, como se sabe, no passado a Itália e a França tomavam dianteira nas produções cinematográficas, mas com o advento da Primeira Guerra Mundial, vários artistas, atores, diretores, produtores, cineastas no geral, foram saindo do contexto europeu para o contexto dos Estados Unidos e certamente foram fortificar a indústria cinematográfica naquele ponto geográfico. Mas olhar para o cinema também significa desafiar a todos que estão a assistir a esta sessão a consultarem, a ler um pouco sobre o expressionismo alemão. Ler sobre o expressionismo alemão significa, de certa forma, assistir
a obra clássica, que é o Gabinete do Dr. Caligari, e acima de tudo tentarmos compreender a influência da Rússia através do Sergei naquilo que tem que ver com a criação da técnica de montagem, que muitos chamaram de técnica de montagem intelectual ou dialética, porque é a partir daí que nós vamos encontrar aspectos que têm que ver com a evolução do cinema através da montagem, principalmente se tivermos que olhar para o filme de Sergei, que é o Encarcerado, que é um filme de 1925. Mas olhar para o contexto, a influência dos Estados Unidos, particularmente do Hollywood, na produção cinematográfica mundial, significa, acima de tudo, compreender o papel de Griffin neste processo todo. O Griffin, como se sabe, é o pai da linguagem cinematográfica, e o Griffin, no percurso entre 1908 para 1913, ele já teria produzido cerca de 450 filmes. E o mais importante é olhar para o papel de Griffin neste processo da extensão de Hollywood, da fortificação do Hollywood, principalmente no século XIX, quando ele nos propõe um melodrama biográfico sobre a Califórnia, numa altura em que a Califórnia estava praticamente ligado com o México. E olhar para Hollywood significa falar sobre a maior indústria cinematográfica, como todos já sabem, mas principalmente pelo fato de ter sido em Hollywood onde se instalaram as primeiras indústrias, as primeiras produtoras cinematográficas, e acima de tudo foi Hollywood que deu diversos passos no que tem que ver com a contagem do cinema através de diversos gêneros cinematográficos. Mas olhar para o cinema significa, acima de tudo, sair também da época clássica e olhar um bocadinho para a época moderna, para perceber como é que tudo acontece. Mas antes de olharmos para o pós-clássico, e nesse período, na verdade, é preciso compreendermos aquela época que é tida como The Golden Age, ou a Era do Ouro no contexto de Hollywood, porque foi no período de 1920 para 1960, onde nós encontramos uma obra clássica, um trabalho clássico, que é na verdade o The Jazz Singer. O The Jazz Singer, na verdade, veio romper paradigmas porque é tido como aquela produção que vem quebrar com aquilo que era tido como cinema mudo, não é? Mas é a partir daí onde nós fomos encontrando várias outras evoluções, e é quando olhamos para o período pós-clássico que nós encontramos grandes personagens, diretores, roteiristas, como é o caso de Martin Scorsese, Steven Spielberg, Roman Polanski, George Lucas, que são esses, na verdade, que deram uma nova roupagem àquilo que é chamado da nova era de Hollywood, e acima de tudo foram ousados a trazer novos gêneros cinematográficos e acima de tudo a impulsionar a forma, novas técnicas de contar, de trazer histórias para as nossas telas. E é preciso, acima de tudo, compreender a influência da época moderna neste todo cinema. Compreender a época que nós vivemos, compreender a influência dizia, de personagens como o Stallone, o Steven Seagal, o Schwarzenegger, o Jack Chan, os Bruce Lee, nesse processo todo, o Chuck Norris, nesse processo todo que é da iconização, se posso usar essa palavra, daqueles personagens que nós fomos seguindo e vamos seguindo neste processo de idolatrar os ícones que nos fazem querer fazer parte deste mundo maravilhoso que é a sétima arte. E depois, certamente, é preciso compreender para todo aquele que tem paixão em fazer parte deste mundo da sétima arte, é preciso compreender esta que eu chamo de tríade do cinema, que compreender a influência de Hollywood, os Estados Unidos, compreender a influência da Índia no contexto do Bollywood e, acima de tudo, no contexto africano, compreender a influência de Nollywood nas novas produções cinematográficas. E certamente é preciso não esquecer a África do Sul, que tem servido de palco para grandes, megas produções cinematográficas, até mesmo do Hollywood, e é preciso olhar para o fato dessas migrações, não é? Do fato de já termos esta
estas viagens de Hollywood para o contexto africano, para contar histórias e também perceber até que ponto os africanos estão preparados para contar as suas próprias histórias, falar dos seus próprios heróis, numa altura em que nós percebemos que são os americanos a vir de lá para contar a nossa própria história. Por hoje, nesta sessão é tudo que tinha para apresentar. Fique atento para a próxima sessão e vamos dando continuidade com esta aventura que é, na verdade, a arte de contar histórias através dos roteiros. Até o próximo episódio.